Gênesis, capítulo 25, versículo de número 7. Diz assim a palavra do eterno e bondoso Deus: Foram os dias da vida de Abraão, 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Maquipela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Beer-Lahai-Roi. Agora abra sua Bíblia em Gênesis 12, capítulo 12, e mantenha aberto no capítulo de número 12. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te louvamos e adoramos ao Senhor, porque Tu és o único e verdadeiro Deus, e nós sabemos que o Senhor está em nosso meio, pois Tu já falastes conosco através das orações, dos louvores, do ato, ó Deus, do dízimos e das ofertas, e agora clamamos pela Tua misericórdia para que o Senhor fale conosco através da exposição da Sua palavra. Que esta palavra possa encontrar guarida em nosso coração, morada dentro de nós, e trazer o consolo e o conforto necessário, mas também nos confrontar com o nosso pecado, ó Deus. Se conosco em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, eu quero começar uma série de mensagens com o seguinte tema: homens que foram fiéis a Deus na adversidade. São mensagens biográficas de homens que ousaram crer em Deus mesmo em dias difíceis. E as histórias desses homens nos inspiram a confiarmos em Deus plenamente nos dias que estamos vivendo, os dias de hoje. Hoje eu quero compartilhar e convidar você a vir comigo nesta jornada, a fazermos um sobrevoo na vida de Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus, aquele que é conhecido por não titubear na sua fé, que creu quando não havia esperança, que confiou em Deus até as últimas consequências. Abraão é uma das histórias mais fascinantes das Sagradas Escrituras. A propósito, estamos diante da história mais importante do Antigo Testamento, a história de Abraão. Aqui tem início a obra da redenção, que foi insinuada no Jardim do Éden, mas ela se inicia aqui. Os 11 primeiros capítulos de Gênesis, Moisés, que foi o escritor, ele nos mostra um Deus que se relaciona de uma maneira geral, com a humanidade de uma maneira geral, sem fazer distinção de raças. Mas a partir do capítulo 12, Deus chama um homem para fundar uma raça escolhida, mediante a qual, através dessa raça escolhida, realizaria o Senhor a restauração da humanidade. A vida de Abraão pode ser dividida em duas partes. Dos 75 anos até os seus 100 anos. Conta a narrativa, a história de um homem que recebeu a promessa de um filho, mas a sua esposa era estéril. Dos 100 anos até os 125 anos, uma outra parte dessa história. Porque é quando Abraão tem que sacrificar o filho da promessa no Monte Moriá. E dos 125 anos até o fim da sua vida, com 175 anos. Interessante, porque a palavra de Deus, Moisés, ao escrever o livro de Gênesis, ele dedicou 11 capítulos para nos falar aquilo que aconteceu antes de Abraão. E vai dedicar 13 capítulos para falar da história da vida de Abraão. Ele dá uma ênfase nesse homem, porque a sua história é marcante. As 3 grandes religiões monoteístas do mundo, o islamismo, o judaísmo
o cristianismo, vê em Abraão o pai da fé. Tem Abraão na mais alta, num ponto mais alto, Abraão, segundo Romanos, capítulo de número 4, versículo 16, e Paulo repete isso em Gálatas, capítulo 3, versículo 17, ele é conhecido e é chamado de o pai espiritual de todos os crentes. Nós até cantamos algumas músicas que diz: Pai Abraão tem muitos filhos, eu sou um deles, você também. Somos abençoados pela vida dele. Abraão foi um homem que conheceu a Deus, e na medida que ele foi conhecendo a Deus, a sua fé foi se tornando cada vez mais firme e forte. Pois bem, quando lemos Gênesis capítulo de número 11, nós temos uma genealogia. A genealogia de Sem. Sem era filho de Noé. De Sem até Abraão são 10 gerações. E o escritor faz questão de dizer esta genealogia. Moisés faz questão de nos mostrar da onde Abraão vem. Ele vem da descendência de Sem. Ele é filho de Terá. Terá saiu da sua terra e foi habitar numa cidade chamada Ur dos Caldeus. Não era uma cidade qualquer. Na sua época, talvez a cidade mais importante. A cidade mais badalada. A cidade onde se fazia grandes negócios. Era uma cidade idólatra. A deusa daquela cidade era Nana. E ali Terá, ele finca suas raízes. E nasce 3 filhos. Nasce Abraão, nasce Naor e nasce Harã. Em determinado momento, Terá tem uma perda que dói muito na sua alma e no seu coração. O seu caçula, o filho mais novo, Harã, falece. Então, Terá reúne a sua família, Abraão, o seu filho, que já havia sido casado com Sarai, pega a sua esposa e eles então saem de Ur dos Caldeus. E eles vão para uma cidade que fica na região de Canaã, já uma cidade menor, uma cidadela, chamada Harã. E ali eles fincam raízes. E a Bíblia diz, capítulo 11, versículo de número 31, tomou Terá Abraão, seu filho, Aló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Esse viveu bastante. 205 anos. Agora observe que é em Harã que Deus vai chamar um homem chamado Abraão. Mas eu quero ainda falar um pouco mais da família de Abraão. Agora, acompanhe comigo o texto que está no livro de Josué. Capítulo 24, versículo de número 2. Josué, capítulo 24, versículo de número 2. Acompanhe comigo essa leitura. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrades e serviram a outros deuses. Marque isso na sua Bíblia. A família de Terá era uma família idólatra. Viviam numa cidade idólatra. Eles participavam da idolatria, faziam deuses. E o chamado de Deus para Abraão é para romper com o legado de uma família. A prosperidade desta família se veio por causa da idolatria. Agora em Gênesis capítulo 12, Deus chama este homem e ele tem que romper com os paradigmas familiares. Observe comigo o chamado de Abraão no capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei.
Fique aqui comigo. Observe que nesse versículo, quantas coisas importantes nós temos. O Senhor faz um desafio a Abrão. O primeiro desafio é: sai da tua terra. Sai da onde você está. Segundo desafio é: sai da tua parentela, da casa de teu pai. Sai daí, aí não é o teu lugar. Rompe com esse legado. Deixa de ser um idólatra. Nesta época, você abandonar o pai já idoso era uma blasfêmia. Isso pesa no coração de Abrão num primeiro momento. Mas não somente isso. O Senhor diz que vai mostrar a terra para onde ele deve ir. Não diz para onde ele deve ir. Não fala qual é o final dessa trajetória. Deus não diz para Abraão: sai de Cuiabá e chega em São Paulo. Ele apenas diz: sai. Para onde eu vou? Eu vou te mostrar. Deus requer de nós decisões importantes na vida. Viver pela fé é crer num Deus que vai mostrar o caminho, mesmo quando não enxergamos o caminho. Agora, todo o desafio de Deus vem acompanhado da promessa de Deus. E observe que nos versículos seguintes, nós veremos 7 promessas de Deus para Abraão. Observe comigo o versículo de número 2. De ti farei uma grande nação. Primeira promessa. De ti farei uma grande nação. Segunda promessa: te abençoarei. Terceira promessa: te engrandecerei o nome. Quarta promessa: sê tu uma bênção. Quinta promessa: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor faz um desafio a Abraão, mas dá a ele promessas. Agora, essas promessas são maravilhosas. Talvez, se não fossem feitas para um homem que tem 75 anos de idade, sua esposa tem mais ou menos 65 anos de idade e é estéril. E o Senhor está dizendo para este homem: eu vou fazer de você uma grande nação. Uma grande nação. Mas ele não tem filhos. O Senhor está dizendo a este homem: eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer o seu nome, você vai ser uma bênção. Naquela época, uma mulher estéril era uma mulher amaldiçoada. Não ter filhos era uma tristeza enorme. Era motivo desta mulher, Sarai, ser zombada por todas as outras. Mas Abraão não titubeou na sua fé. Ele toma a decisão: esse é o Deus que eu vou servir. Ele rompe, ele quebra os laços familiares. Ele rompe com o laço da sua terra e sai de Harã. E vai para onde? Vai para um lugar que o Senhor vai mostrar. Ele faz a jornada dele. Ele sai com 75 anos para um lugar que ele não sabe qual é. Com a sua esposa, com o seu sobrinho Ló e com os seus servos e bens. Agora observe que Moisés escreve no versículo de número 6 do capítulo 12. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam esta terra. Parece que Abrão saiu de Harã hoje e chegou no carvalho de Moré amanhã. Parece que foi uma coisa rápida. Mas aqui nós temos uma distância, 650 quilômetros, de Harã até o carvalho de Moré. Caminhando com várias pessoas, com vários animais, deserto adentro. Este homem não sabe para onde vai, mas Deus está mostrando o caminho para ele. Carvalho de Moré era um lugar conhecido daquela época, principalmente dos cananeus. Era um lugar de adoração, era um lugar de idolatria, onde os cananeus adoravam os deuses da sua época. E observe o que acontece ali. Aquele lugar, no lugar de idolatria, apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: olha como Deus é maravilhoso, porque em toda a trajetória de Abraão, Deus vai aparecendo e vai animando este homem e vai lembrando ele das promessas que o Senhor faz. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra.
Mais uma vez o Senhor está dizendo, essa terra vai ser sua. Mas era dos cananeus, num primeiro momento. E olha o que Abraão fez. No lugar de idolatria, ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. No lugar da idolatria, Abraão edificou um altar ao Deus Todo-Poderoso. Ele realmente rompeu com os laços da idolatria. Mas a história continua. Ela não para por aqui. Após este momento, Abraão sai do Carvalho de Moré, vai em direção ao Neguebe e para em Betel. E lá em Betel, versículo de número 8, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a tua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali, o segundo altar. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Mais uma vez, Abraão edifica um altar ao Senhor. Aonde ele vai? Ele vai edificando um altar ao Senhor. João Calvino diz que nesta jornada de Abraão, ele foi exalando o perfume de Cristo, edificando altares naquela cidade, naquela terra que era pagã. Agora o texto continua. Ele ficou ali, indo sempre em direção ao Neguebe. Mas houve grande fome. Houve uma grande fome. Abraão, nesse momento, não consulta o Senhor, mas toma uma decisão. Qual é a decisão dele? De ir para o Egito. E ele vai em direção ao Egito. Ele vai em direção ao Egito. Mas observe comigo, ainda no capítulo 12, versículo de número 11. Olha o que Abraão faz. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Ponto. Para aí um pouquinho comigo. O marido dizer para a esposa que ela é bonita, normal, bacana. Essa mulher tem 65 anos de idade. Abraão tem 75 mais ou menos, um pouco mais. Mas ele olha para sua esposa e diz: olha, nós vamos chegar no Egito e nós vamos ter que fazer um negócio. Você vai ter que falar com a minha irmã, porque você é bonita demais. 65 anos. Eu concordo que Abraão achava a Sarai bonita, porque hoje o maridão, 80 anos, olhou para a patroa lá de 75, ele tem que falar que ela é bonita mesmo. A mulher da tua mocidade. Mas Sarai não era elogiada só por Abraão. Observe comigo, versículo de número 15. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. Sabe o que significa a palavra gabaram-na? Significa elogiar. Eles ficaram irradiantes com a beleza de uma mulher de 65 anos. Quando as irmãs chegarem no céu, devem perguntar para Sarai o que ela passava no rosto. Era bonita demais. O que aconteceu? Faraó toma ela para ser a sua esposa. E Deus olha aquilo. Deus vê aquilo e não gosta. E manda pragas. Pragas. Na vida de Faraó. No Egito. Chamou, pois, versículo de número 18. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizestes? Porque não me dissestes que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. Ele devolve Sarai, diz: eu não quero ela está trazendo maldição. Abraão sai do Egito rico, cheio de servos e servas, cheio de gado. Ele e o seu sobrinho Ló, eles prosperam nessa caminhada e nessa jornada, porque Deus está mostrando para eles cada passo. Deus está cuidando deles. E eles saem de lá com um grande rebanho. Chega um momento em que o gado de Ló cresceu tanto, e o gado de Abrão cresceu tanto que começa os pastores terem brigas entre si. É nessa hora que Abrão propõe uma separação do seu sobrinho. E ele diz para o seu sobrinho: olha, o lugar melhor que você escolher, pode escolher primeiro.
Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for em frente, eu vou voltar para trás. Ló escolhe as campinas verdejantes do Jordão, e ele sai em direção a essa terra, boa aos olhos humanos, que dá até em Sodoma e Gomorra. É nesse momento, dessa separação do seu sobrinho, que nós podemos ver mais uma vez Deus aparecendo a Abrão. Acompanhe comigo, capítulo 13, versículo de número 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei da tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manré, que estão juntos a Hebrom, levantou ali um altar ao Senhor. Deus anima nessa jornada, Deus anima e mais uma vez fortifica a fé de Abraão, dizendo: eu estou com você para onde você andar, olha, o comprimento, a largura, essa terra é tua. E mais uma vez, Abraão chega num lugar onde é praticada a idolatria. Carvalhos de Manré é praticada a idolatria, um lugar de adoração aos deuses cananitas. E ali, ele ergue um altar ao Deus verdadeiro. Homem de fé. Homem de fé. Saindo dali, há uma guerra dos 4 reis contra os 5 reis. Para resumir essa guerra, Ló, sobrinho de Abrão, é levado para o cativeiro. Ele fica como um escravo. Abrão fica sabendo, e no texto do capítulo 14, versículo de número 14, Abrão pega da sua prole, daqueles que nasceram na sua casa, 318 homens, os mais capazes, e vai enfrentar estes reis, e vence essa guerra, e liberta Ló da prisão destes homens. E quando ele está retornando desta guerra, ele tem encontro com um personagem do Antigo Testamento que aparece só aqui. E depois o escritor de Hebreus que vai falar a respeito desse personagem. O nome dele é Melquisedeque. A Bíblia diz que ele é rei de Salém. Trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. E olha o que o texto diz no versículo 19 do capítulo 14. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. A parte final do versículo é esta: e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. 3 coisas são importantes para nós aqui, abrindo um parênteses. Primeiro, o dízimo é um sinal de adoração a Deus. Abrão, com esta atitude, ele está adorando o Rei dos Reis. Segundo, é um sinal de gratidão, porque o texto é claro, diz: bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Gratidão. Deus que me livrou. Deus que entregou esses adversários. E terceiro ensinamento para nós a respeito do dízimo, é sinal de confiança num Deus que nos sustenta. Então todas as vezes que trazemos os dízimos e as ofertas, nós estamos adorando, agradecendo e confiando que é Deus que supre todas as nossas necessidades. Após esse encontro maravilhoso, mais uma vez Deus precisa vir e animar o coração de Abrão. Agora observe comigo o capítulo de número 15. Depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Agora nós vamos ver a primeira vez, Abrão abrindo o coração e titubeando.
Não no sentido, porque lá Paulo vai dizer em Romanos, não é no sentido de incredulidade, mas de conversa com Deus, de abrir o coração para Deus. Ele diz no versículo de número 2, respondeu Abrão: Senhor, Deus que me haveras de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: a mim não me concedestes descendência, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Sabe quantos anos já se passaram até aqui? Cerca de 10 anos. Da primeira vez que Deus falou com Abrão até agora, cerca de 10 anos se passaram. Ele está com mais ou menos 85 anos. E ele está dizendo: Senhor, já faz 10 anos. Cadê o filho? Se com 75 já é difícil, imagine com 85. Está tudo adormecido. Mas olha o que o Senhor vai dizer a Abrão. Verso de número 4. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha, o Senhor é maravilhoso. O Senhor repete a promessa dizendo a Abraão: não é este, não é o Eliezer que vai ser o seu filho. A sua descendência não virá dele. Agora vamos fazer o seguinte: sai para fora. Olha aos céus. Você consegue contar as estrelas? Consegue. Se você conseguir contar todas as estrelas, você vai contar o número da sua descendência. Porque é isso que eu estou prometendo para você. Sim, será. Agora o versículo de número 6, ele é poderoso. Olha o que diz: ele creu no Senhor. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. É isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 4, versículo número 3. O fato de Abraão crer no Deus Todo-Poderoso é um sinal de que ele foi justificado pela fé. Pela fé. Ele creu. Mesmo que tudo dizia ao contrário, mesmo que era impossível, ele creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. E o Senhor vai dizer mais ainda a ele. Vai dizer: Abrão, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar por herança essa terra. Perguntou-lhe Abrão o Senhor: Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola, um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma de fronte das outras, e não partiu as aves. Observe que agora, a partir deste texto, vai vir a aliança que Deus vai fazer com Abrão. Essa aliança tão poderosa que Deus vai fazer com este homem. É nessa aliança que o Senhor vai dizer que o povo vai para o Egito, que a descendência dele vai para o Egito, vai ficar 400 anos no Egito, mas vai dizer que a descendência dele será numerosa novamente. Deus faz essa aliança com Abrão. Agora observe. Lembra da história de Abrão que nós contamos, que ele desceu ao Egito? Foi Deus que mandou ele para o Egito. Ele foi porque ele quis. E tudo que ele trouxe do Egito fez mal para ele. Inclusive uma serva que ele trouxe do Egito, Agar. Sara quis, Sarai, não tem filhos. E agora, como que vai ser? Preciso ajudar o meu marido. Ela pega Agar e pede para Abraão se deitar com Agar. Abraão se deita. Agar fica grávida. E começa a desprezar Sarai. E Sarai começa a maltratá-la, ao ponto dela ter que fugir de Sarai. E quem vai encontrar Agar fugindo é um anjo do Senhor. Observe comigo capítulo 16, versículo de número 7. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora, humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a sua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e darás à luz a um filho, a quem chamarás de Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição.
Deus teve que intervir nessa história. Botou Agar de volta. Sarai não tem sentimentos com o filho de Agar, mas Abrão tem. Ele é o pai do menino. Por causa disso, Deus faz uma promessa a esse menino, que vai fazer dele uma grande nação. Ismael vai ser o pai dos árabes. Dos árabes. Observe, após o nascimento de Ismael, versículo de número 15, capítulo 16, versículo 15. Agar deu à luz ao filho, a Abrão, e Abrão a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Olha quantos anos Abrão tem agora? 86 anos. 86 anos. 86. Sarai já está com 76 anos. Mas aqui há uma mudança. O tempo passa, o menino cresce. Agora, vê capítulo 17. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Deus repete a aliança. Faz agora um pacto com Abrão. Muda o nome de Abrão para Abraão, e o nome de Sarai para Sara. Observe como é maravilhoso, porque agora Deus faz uma aliança e institui um pacto dessa aliança. É a circuncisão. Essa aliança nos ensina algumas coisas extremamente importantes. Extremamente importantes. Nós precisamos entender que essa aliança é eterna. E essa aliança é uma promessa de Deus ser o Deus pessoal de Abrão. E após esta aliança, após Deus mudar o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, que Deus vai cumprir o que Ele prometeu há 25 anos atrás. 25 anos atrás, Deus prometeu um filho a esse homem e a essa mulher. Deus prometeu a eles. 2 anjos aparecem. E Abraão conversa com esses anjos. E eles falam do filho da promessa. Sarai ri. Será que vai acontecer mesmo? Passou 25 anos. Eles veem o riso dessa mulher. E eles dizem que deve colocar o nome desse menino de Isaque. De Isaque. Antes dessa criança nascer, Sodoma e Gomorra são destruídos. Ló tem que sair de lá. A mulher de Ló morre e a história continua. Vem a destruição de Sodoma e Gomorra. Vem a origem dos Moabitas e dos Amonitas, as 2 filhas de Ló, que têm relação com o seu pai. E dessa relação nascem 2 povos. Abraão e Sara, capítulo de número 20, sai peregrinando em Gerar, até que visitou, capítulo 21, versículo de número 1, visitou o Senhor a Sara. Quantos anos Sara tinha? 90 anos de idade. Você já viu uma mulher de 90 anos de idade ficar grávida? E ter um parto, e nasceu filho. Filho que nasceu de Sara, lhe dera a luz. Pôs Abraão o nome de Isaque. E casalzinho, hein? 100 anos de idade, o marido, e 90 a esposa. Promessa de Deus, ela pode demorar no nosso tempo, mas no tempo dele, vem na hora certa. Agora, problemas na família. Essa criança cresce, corre, e chega o dia do desmame. Não esqueça que Abraão ainda tem um outro filho chamado Ismael, está com mais ou menos 16 anos. E ele vê Isaque correndo para lá e para cá. Isaque ainda é mimado. Fosse nos nossos dias, a gente ia chamar Isaque de Nutella. Ainda está tomando leitinho na mamadeira. Sara fica olhando os 2 e vê que Ismael judia de Isaque. Ela então fica muito brava. Ela crispa o seu rosto, põe o dedo na cara de Abraão e diz: manda Agar embora com seu filho. Ela não tem sentimentos. Abraão tem.
é pai do menino. Deus tem que intervir nessa história. E Deus dá uma direção para Abraão, dizendo: fica tranquilo, eu vou cuidar de Agar. Ela vai para o deserto e realmente Deus cuida. No deserto Deus protege. Acaba o pão, acaba a água, mas não acaba a providência de Deus. E lá no meio do deserto, Deus faz brotar um poço. E aquele poço vai sustentar esse menino. E ele vai se tornar uma grande nação. Mas a história é com Isaac. O filho da promessa é Isaac. Este é o filho da promessa. Mais uma vez, Abraão comete o mesmo erro que ele cometeu no Egito. Ele sai da onde ele está e vai, versículo de número 22. Por este tempo Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo e tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás nem a meu filho, nem a meu neto, e assim usarás comigo e com a terra que tens habitado naquela mesma bondade que eu te tratei. Respondeu Abraão: juro. E observe que é por causa dessa aliança que ele fez com Abimeleque. Ele também cometeu o mesmo erro. Quando ele foi para a terra de Abimeleque, ele de novo falou que Sarai era sua irmã, não que era sua esposa. E Deus mais uma vez teve que amaldiçoar um povo por causa da mentira de Abraão. Mas a história continua. 25 anos se passam do nascimento de Isaac. E agora Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eu quero te pedir uma coisa. Eu quero que você pegue Isaac, vá até o Monte Moriá e sacrifique o seu filho a mim. O que se passa na cabeça deste homem? Há um conflito, porque ele tem que obedecer a Deus, mas ele ama como pai. Ele tem que obedecer a Deus, mas parece estranho Deus Todo-Poderoso, que sempre deixou claro que é contra o sacrifício humano, pedir um sacrifício humano. Tiago capítulo 2, versículo 21, vai nos dizer que Abraão, neste momento, ele creu. Ele creu. Abraão não foi justificado, e não é apenas o pai da fé, por uma questão subjetiva, mas também pelas obras. Ele demonstra a sua fé pelas obras. Isaac tem mais ou menos seus 30 anos de idade, 33 anos de idade. Sai numa jornada com seu pai. Lenha, um sacrifício vai ser feito. Mas não há animal. Há apenas o filho. O pai levando o filho para o sacrifício. Hoje nós entendemos o coração de Abraão. Porque lá em Hebreus capítulo 11, versículo 19, o escritor de Hebreus vai dizer que Abraão, neste momento, ele creu que o filho dele iria ser sacrificado, iria morrer, mas que Deus tinha poder de ressuscitar o menino. É o que está em Hebreus capítulo 11, versículo 19. Abraão tinha tanta fé, que ele tinha certeza que o menino ia ser sacrificado, que ele ia matar o próprio filho, mas que Deus iria ressuscitá-lo. Essa era a fé deste homem. E lá no Monte Moriá, nós conhecemos o que aconteceu. Deus não permitiu que Abraão matasse o seu próprio filho. E aquele monte é conhecido como o monte onde Deus provê. O nome daquele lugar é O Senhor Proverá. Essa é a história de Abraão. Após isso, sua esposa morre, Sara. Após a morte de Sara, Abraão, ele busca uma esposa para o seu filho Isaac, e ele descansa aos 175 anos de idade, no mesmo lugar em que a sua esposa foi enterrada. Essa é a história do pai da fé. Essa é a história do amigo de Deus. O que podemos aprender com essa história? 5 verdades que nós temos que tirar para as nossas vidas, de maneira muito rápida.
Primeiro, como Abraão, precisamos estar sensíveis para ouvir a voz de Deus. Verso de número 1 do capítulo 12, ele deixa muito claro: então o Senhor disse a Abraão, ele ouviu a voz de Deus. Nós não podemos titubear quando ouvimos a voz de Deus. E de que maneira eu ouço a voz de Deus? Através das Sagradas Escrituras, através da pregação do Evangelho, através da leitura bíblica. E aquilo que a palavra de Deus está dizendo para você fazer, não titubeie, dê o seu passo de fé. Agarre na Bíblia Sagrada e diz: eu vou viver isso, eu vou viver a palavra de Deus. Eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou ler as Escrituras e eu vou praticar o que Deus tem para a minha vida. A jornada de Abraão nos mostra que esse homem creu na voz do Deus Todo-Poderoso. É assim que nós, como crentes, devemos viver. Devemos nos inspirar na história de Abraão e sermos sensíveis à voz de Deus. Quantas vezes você já ouviu a voz de Deus e desobedeceu? Para não errarmos, para não pecarmos, temos que conhecer as Sagradas Escrituras. Segunda lição para nós, podemos tirar da vida de Abraão. Esse homem que não titubeou, que foi um homem de fé, mesmo na adversidade, é que Abraão não deixou que a zona de conforto o tirasse do centro da vontade de Deus. Ele simplesmente não ficou na sua zona de conforto. Por isso que o Senhor diz para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela. Esse não é o seu lugar. Para Abraão estava confortável, era rico, tinha posses, escravos. Seu pai já estava em fim dos dias, ele ia herdar tudo. Mas Deus sacode Abraão. Assim como Deus nos sacode nessa noite, nós não podemos ficar na nossa zona de conforto. Nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que anunciar o Evangelho, mesmo em meio à pandemia. As pessoas estão sedentas do Evangelho. Eu tenho que sair da minha zona de conforto. O pior lugar para você estar na sua vida é na sua zona de conforto. Olha para frente, olha os desafios. Se você já fez muitas coisas para Deus, se anime em fazer coisas maiores ainda. Talvez você diga: não, mas eu já liderei X, já liderei Y, já cuidei do ministério tal, já fui presidente do departamento da sociedade, eu já fiz muita coisa. Tem muito mais para ser feito em nome de Jesus. Saia da sua zona de conforto, assuma a sua responsabilidade, você é crente. Observe nas Sagradas Escrituras, nenhum homem ou mulher de Deus ficou parado. Sempre estavam se movimentando, sempre estavam obedecendo à voz de Deus, não estavam simplesmente ali parados na sua zona de conforto. Não, sai da casa do teu pai, sai da tua terra e vai para uma jornada, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Terceira lição para nós: entenda que Deus tem um plano muito maior para a sua vida do que o seu plano. Nós fazemos planos. Nós sabemos o que queremos daqui 5 anos. Quero me formar, quero ter o meu mestrado, doutorado, quero casar, quero ter filhos, quero ter netos. A gente faz o planejamento. Mas saiba que o que Deus tem para a sua vida é muito maior do que isso. É muito maior. Olha o que o Senhor vai dizer a Abraão: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei o famoso o seu nome e você será uma bênção. Versículo de número 2 do capítulo 12. O que Deus tem para você é maior do que você pode imaginar. Não tenha medo de sair da sua zona de conforto. Viva os planos de Deus, porque a vontade de Deus, segundo as Escrituras, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela é agradável. É melhor você viver o plano de Deus para a sua vida do que viver o seu plano para a sua vida. Confie no Senhor. O que Deus tem para Abraão é muito maior do que ele pensa para si mesmo. O que Deus tem para nós, a Bíblia diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que nele crê. Nele crê.
Quarta lição da vida de Abraão: dependa do cuidado de Deus. Tudo que você for fazer e tudo que você for executar, coloque Deus em primeiro lugar. Dependa do cuidado de Deus. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. É Deus cuidando nos mínimos detalhes da vida de Abraão. Assim Deus cuida de nós. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Ele nos chama a não temermos. Ele diz que nada é impossível para Ele. É o Deus Todo-Poderoso, sendo o nosso guarda, sendo o nosso refúgio, sendo a nossa fortaleza, o nosso porto seguro. É Ele que abre o mar vermelho, é Ele que manda o maná e as codornizes no deserto, é Ele que cuida de nós, é o Deus Todo-Poderoso. Experimente do cuidado de Deus. Às vezes nós, de maneira exacerbada, ficamos desesperados, angustiados, cheios de medo e aflição. Isso é prova que a gente não está dependendo de Deus. Precisamos experimentar o cuidado de Deus para com as nossas vidas. E última lição da vida de Abraão: mantenha o foco na promessa para não desistir durante a jornada. Mantenha o foco naquilo que Deus colocou no seu coração. Mantenha o foco no chamado de Deus para a sua vida. Eu creio que cada um de nós fomos chamados para a salvação em Cristo Jesus. Vamos manter o foco, não vamos desanimar, não vamos desistir. O Senhor ordenou a Abraão: vai, eu vou te mostrar. Chamou Abraão com 75, realizou a promessa com 100. Não importa o tempo, eu não vou desistir, eu estou focado no que Deus tem para a minha vida. Há pessoas que colocam foco em coisas erradas. Pessoas que dizem: eu já ouvi esse argumento. Pessoas dizendo: pastor, eu estou sem tempo de ir na igreja porque eu estou focado nos estudos. Foco errado. Pastor, eu não posso assumir uma liderança na igreja, eu estou focado no trabalho. Foco errado. Você tem que focar no Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Coloque nele o foco da sua vida e não desista jamais, em nome de Jesus.